Graça e paz. Seja bem-vindo a este devocional. Para você que não me conhece, que entrou pela primeira vez, gostaria de conhecer, não foi por acaso que você entrou neste canal. Deus vai falar com você poderosamente. Então fique conosco até o final desse devocional, porque Deus tem uma palavra para você, maná fresco, caído do céu. Deixa aqui nesse devocional seu pedido de oração, suas mensagens. Eu gostaria de interagir com você. E para você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, porque é através da sua inscrição, é através do seu compartilhamento, é através do seu like que eu possa alcançar pessoas através da palavra de Deus, que é o objetivo deste canal. Eu estou aqui fazendo a minha parte para o reino e você tem fazido a sua parte para o reino. Então seja um canal de bênção, seja aquilo que transfere para outras pessoas o que é bom. E assim Deus, ele multiplica na nossa vida quando a gente também multiplica e compartilha e abençoa a vida do outro. Mas antes de começarmos esse devocional, eu gostaria de dizer para você que entrou pela primeira vez no nosso canal, que eu aqui não prego religião, não sou religiosa e nem Jesus era religioso. Eu prego a palavra de Deus, aquilo que está nas escrituras sagradas, manual do fabricante. É a palavra de Deus que eu trago para você, para a sua vida, porque é através dessa palavra que transforma, que liberta, que cura a vida das pessoas. E hoje, no nosso devocional, eu irei estar trazendo para você um tema sobre idolatria. Porque muitas das vezes nós nos enganamos. Nós achamos muitas das vezes que idolatria é uma coisa e outra, mas na verdade é uma coisa, mas é várias coisas em conjunto. Então o tema de hoje será idolatria. Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, e vamos ver o versículo 14. Depois vamos dar uma puladinha para o versículo 20. Vamos ver o que é que Deus quer falar conosco, aleluia, através da sua palavra. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fuge da idolatria. Fuja da idolatria. E depois no versículo 20 vai dizer o seguinte: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante de os demônios. Aqui o apóstolo Paulo, nesses 12 versículos que nós viemos ler, ele estava abrindo os nossos olhos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ele estava abrindo o seu olho e o meu olho, nossos olhos espirituais, para que nós venhamos nos afastar. Ele vai dizer: fuja da idolatria, porque essas idolatrias são consagradas aos demônios e não a Deus. Idolatria é consagrado ao inferno e não a Deus. Deus, ele abomina a idolatria. Ele é contra a idolatria. Se você for ler os versículos bíblicos, muito deles fala de idolatria, abominação, a idolatria. Vamos abrir também a nossa Bíblia. Abra comigo lá no livro de Êxodo 20, versículo 4. Vamos ver o que Êxodo 4 vai nos dizer. E diz assim a palavra do Senhor: não farás para ti de imagem de escultura, nem alguma semelhante
do que há acima dos céus, nem embaixo, aqui na terra, nem as águas da terra. Então, aqui está nos dizendo, não farás imagens, imagem e escultura, imagens que têm boca, mas não fala, olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, pernas e membros, braços, mas não anda. Então, temos conselhos através da palavra do Senhor que não devemos fazer idolatria. Não devemos ser idólatras. Não podemos levantar altares a demônios, a Satanás. E a pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte: qual altar nós estamos levantando nos nossos dias de hoje? Qual altar você e eu estamos a levantar? Será que é um altar para Deus? Para consagrar a Deus? Para glorificar ao nome do Senhor? Ou será que são altares para inimigos? Será que nós estamos levantando altares de Baal? Será que nós estamos levantando altares de Amoloque? Será que nós estamos levantando altares pagãos, como fez Jeroboão? Ou será que nós estamos levantando também bezerros de ouro? Tem muitas pessoas que estão levantando bezerros de ouro. Lembra quando Moisés subiu lá no monte para ir buscar a tábua da lei? O povo obstinado, desobediente, teimoso, idólatra de Israel, não esperaram ele voltar. A palavra vai dizer que eles começaram a levantar um bezerro de ouro para adoração. E olha que eles já tinham um Deus que fez tudo pelo aquele povo, onde eles viram milagres, prodígios, maravilhas, sobrenatural, curas. E mesmo assim, eles levantaram um bezerro de ouro. Levantaram um altar pagão, um altar de idolatria. E Moisés conta o contexto que ele desceu, ficou furioso. E nós sabemos o que aconteceu. Ele quebrou essa tábua. Enfim, qual altar, qual bezerro de ouro você e eu estamos levantando? Será que estamos adorando o verdadeiro Deus? Será que nós estamos levantando altares, que estamos adorando outros deuses pagãos? Porque a palavra vai dizer que esses altares, eles são sacrificados aos demônios e não a Deus. Deus não está neste negócio de idolatria. Saia da idolatria. Deus abomina idolatria. Adoração, louvor e adoração tem que ser somente a Deus. Satanás, ele é o tempo todo querendo adoração para si próprio. Quem gosta de adoração, quem venera a adoração é Satanás. Então, muitas igrejas estão levantando bezerro de ouro. Como assim, Alessandra? Muitas igrejas estão levantando bezerro de ouro a partir do momento que eles estão, muitas das vezes, em vez de dar lugar ao Espírito Santo, em vez de dar lugar a Deus, para Deus manifestar sua glória, prodígios, maravilhas, estão levantando bezerros de ouro. E Deus e o Espírito Santo, muitas das vezes, não estão se manifestando com poder e sua glória, porque não tem espaço nesse lugar. E muitas das vezes, nós
Nós, quando vemos essa palavra idolatria, nós achamos que idolatria é só idolatrar imagens, esculturas, mas não. Idolatria é mais além do que isso. Idolatria é quando você idolatra pessoas. Tem muitas pessoas que estão idolatrando pastores, apóstolos. Tem eles como seu Deus. Cuidado com a idolatria. Nós temos que respeitar o homem de Deus, temos que abençoar o homem de Deus, mas não podemos colocar ele no lugar de Deus. Tem muitas pessoas que estão idolatrando objetos, acessórios. Você tem bolsas, sapatos, muitas das vezes tem bens materiais, e você idolatra essas coisas. Você coloca essas coisas no lugar de Deus. Isso é idolatria. Não estou dizendo que você não tenha que ter bens materiais. Não estou dizendo que você não tenha que ter seus acessórios de luxo. Mas cuidado para você não trocar esses acessórios, esses bens, colocar no lugar de Deus. Idolatrar essas coisas. Tem pessoas que idolatram carros de luxo. Não deixa você nem tocar. Isso é idolatria. Tem mais cuidado com as coisas do mundo, terrena, do que com as coisas de Deus. Estou dizendo aqui que você não tem que ter carro de luxo, não tem que ter casas boas, não estou dizendo isso. A palavra do Senhor vai dizer que Ele já se fez pobre para que você e eu fôssemos ricos. Nós temos sim que sermos abençoados, nós temos que ter uma vida boa, nós temos sim que ter as bênçãos de Deus para nossas vidas, mas não podemos idolatrar e nem levantar altares, nem bezerros de ouro, colocando essas coisas que Deus te proporcionou no lugar dele. Deus é o primeiro. Deus tem que ser o único, o primeiro. E é o único que nós devemos adorar. Cuidado com idolatria. Também tem pessoas que idolatram filhos. O meu filho é o melhor. O meu filho é uma bênção. Ele é o mais inteligente, ele é o mais bonito. Aí começa a idolatrar o filho. Já não vai mais para a igreja, porque tem muitas pessoas que muitas das vezes pedem um filho, pede um emprego, pede um bem, pede algo a Deus, e muitas das vezes Deus dá. E o que a pessoa faz? Levanta um bezerro de ouro, levanta um altar, deixa de ir para a igreja por causa do filho, deixa de ir para a igreja por causa da empresa que abriu o negócio, deixa de ir para a igreja porque foi abençoado naquilo, não tem mais tempo para ir à casa de Deus, deixa de ir para a igreja porque já não tem mais tempo, já idolatra outras coisas, já não é Deus mais o centro da sua vida. Já começa a idolatrar o filho. Tem pessoas que idolatram marido. Tem pessoas que idolatram. Eles têm veneração por essas coisas, seja ela filho, objetos, acessórios, bens. Esses são os bezerros de ouro que nós levantamos. Cuidado com idolatria. Cuidado com pessoas da qual você está idolatrando. Nossa, aquela pessoa ali é tudo. Aí começa a idolatrar essa pessoa. E você esquece que aquela pessoa é tudo porque ela tem Deus com ela. Não é ela, não é sobre a pessoa, não é sobre o seu pastor, não é sobre o seu líder. Eu estou falando de um modo geral. Não é sobre sua mãe, não é sobre os seus filhos, não é sobre alguém que você gosta ou admira, mas é sobre Deus. Cuidado com a adoração. Tem pessoas que adoram ídolos, imagens, fotos. Nós não devemos adorar essas coisas. Nós não devemos adorar. Adoração é abominável aos olhos de Deus. Por exemplo, eu coloquei alguns pontos para trazer para você. Tem muitas igrejas que elas fazem eventos. Tem muitas igrejas que elas chamam
pregadores de fora, cantores, ministradores da palavra do Senhor. E quando você vai ver esses eventos, a casa está cheia. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas estão o quê? Idolatrando aquele cantor gospel, ou um cantor mais famoso também, um cantor menos famoso. Aquelas pessoas estão idolatrando o pregador que vai vir. E a casa fica como? Cheia. Idolatria. Agora, num outro ponto de vista, faz um evento, coloca pregadores de dentro da tua igreja, cantores de dentro da tua igreja. Veja como a sua igreja vai ficar. Vazia. Nem todos vão. Porque as pessoas, elas são idólatras por natureza. Elas querem idolatrar coisas, pessoas, objetos, ídolos. Quando eu falo de ídolos, são cantores, pessoas que são de influências, pregadores. Cuidado com a idolatria. Deus tem que ser o único, suficiente, o centro da sua vida. Idolatria e louvor tem que ser dado somente ao grandão da Galileia, a Deus. Veneração, adoração é a Deus. Tem pessoas que idolatram filmes, idolatram pessoas famosas, ídolos. Eles trocam por Deus. Bezerro de ouro levantado. Será que você e eu estamos levantando esse bezerro de ouro? Eu vou deixar essa reflexão para você fazer na sua vida. Quando você lembrar desse devocional, você vai se analisar e vai dizer: meu Deus, me mostra o que é que eu estou idolatrando. Será que eu estou idolatrando meus cabelos, a maquiagem? Será que eu estou idolatrando o meu filho demais? Será que eu estou idolatrando uma pessoa que eu admiro? Porque admirar, valorizar é uma coisa, idolatrar é outra. Colocar aquela pessoa lá no pedestal, colocar aquela pessoa lá em cima, colocar aquela pessoa, levantar como um bezerro de ouro, levantar altares, isso é levantar altar de Baal. Qual é o altar que você está levantando? Será que você está levantando um altar desse? Peça para Deus mostrar para você qual é a idolatria que está vindo na sua vida. Será que nós estamos idolatrando um bem que nós temos, uma casa, um carro, um imóvel? Será que nós estamos idolatrando, colocando esse altar acima de Deus? Será que nós estamos idolatrando um líder espiritual, um pastor? Será que nós estamos idolatrando? Tem muitas pessoas que idolatram pastores, pastoras, líderes espirituais. Tem eles como Deus. Você está levantando altar de bezerro de ouro. Tem pessoas que até se espelham nessas pessoas. O único exemplo que nós temos é Jesus. Claro, não estou dizendo para você que tem pessoas que você deva admirar. Você reconhece. Você tem um aprazo por aquela pessoa. Mas cuidado com idolatria, adoração. Tem pessoas... Eu já presenciei, eu já vim de um lugar onde eu já vi pessoas adorando, idolatrando o líder no lugar de Deus, colocando a pessoa no lugar de Deus. Bezerro levantado de ouro. E se Deus desliga, não canta, não prega, não louva, não evangeliza, não faz acontecer. Porque nós não somos nada sem Deus, sem a presença dele. É ele que nos capacita. Tem pessoas que estão adorando. Cuidado com idolatria.
Você tem que sim respeitar a pessoa, abençoar, que é o nosso dever como cristão, ajudar, receber o que tem de melhor, tirar os exemplos bons, mas não podemos adorar, idolatrar, cuidado. Tem muitas pessoas que idolatram seus filhos. Nossa, não idólatra. Idolatria faz mal. Deus não gosta de pessoas que fazem idolatrias. É abominável aos olhos de Deus. Satanás, ele é o tempo todo querendo idolatria para ele. Quando ele levou Jesus ao pináculo, o Espírito vai dizer a palavra que o Espírito levou Jesus ao pináculo para ser tentado. E ali estava Satanás tentando tentar Jesus. E ele disse a Jesus que ele se prostrasse diante dele, ele daria todas as coisas. Mas aí, até isso, ele quer. O maior objetivo do inimigo da nossa alma é conseguir que nós levantemos altares para ele. Levantemos bezerros para ele, bezerros de ouro. É o que ele mais quer, é que você levante esses altares para ele. Quando você não levanta altar para Deus, você está levantando altar para demônios. Você está adorando ao demônio. Está na palavra, acabei de ler. Essas coisas, esses altares, eles são sacrificados aos demônios. Então, fuja da idolatria. Paulo vai dizer, portanto, meus amados, fuja da idolatria. Corra, corra. Então, para finalizarmos nosso devocional, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos por reverência a Deus, por reverência ao Senhor. Querido Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, é no poder e na autoridade que há no Teu nome, Senhor, que eu venho diante da Tua presença, eu trago cada pessoa que entrou nesse devocional. Que o Senhor visite as suas casas, visite as suas famílias, visite seus filhos, Pai. Senhor, Pai amado, Pai querido, também coloca cada pessoa inscrita nesse canal. Pessoas, Senhor, que contribuem para o Teu reino, de uma forma ou de outra. Pai amado, Pai querido, tira toda a idolatria do nosso coração. Arranca, Senhor, toda a idolatria. Senhor, meu Deus, tira essas idolatrias, esses altares que nós tentamos levantar, esses bezerros de ouro que nós tentamos levantar. Senhor, meu Deus, que nós venhamos adorar, nós venhamos venerar, louvar somente a Ti. Porque só o Senhor é digno, Pai, de todo louvor e adoração. Amém. Que Deus abençoe você grandemente, com toda sorte de bênçãos. E eu te espero no próximo devocional, se assim Deus me permitir. Que Deus te abençoe grandemente. Não esquece, compartilha, deixa teu like e também se inscreve aqui no canal.